isso surge a pergunta: será que o sofrimento vai acabar algum dia? O que você diria? Sim. Outros diriam não. E outros, talvez. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus enxugará dos seus olhos, ou seja, dos nossos olhos, toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Por que é bom saber disso? Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz que quando somos postos à prova, ninguém diga: estou sendo provado por Deus, pois por coisas más Deus não pode ser provado. Você poderá confiar que Deus não causa os nossos problemas. Em Zacarias, capítulo 2, versículo 8, esse texto, Jeová diz que quando sofremos é a mesma coisa que tocar no globo do olho dele. Como é bom ser consolado e por saber que Deus entende o sofrimento que passamos. Em Salmos, capítulo 37, versículo do 9 a 11, diz o seguinte: pois as pessoas más serão decepados, mas os que esperam em Jeová são os que possuirão a terra, apenas mais um pouco, e os maus não existirão mais, mas os próprios mansos possuirão a terra e se deleitarão na abundância de paz. É muito bom ter a esperança de que todo sofrimento vai acabar um dia. Mas será que podemos mesmo acreditar no que a Bíblia diz? Sim, pelo menos por dois motivos. Deus odeia o sofrimento e a injustiça. Pense em como Jeová Deus se sentia quando seu povo era maltratado nos tempos bíblicos. A Bíblia diz que durante toda a aflição deles, ele também ficou aflito. Conforme Isaías, capítulo 63, versículo 9, conta e confirma. E Deus fica indignado quando alguém prejudica outro. Por exemplo, a Bíblia diz que ele odeia maus que derramam sangue inocente. Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17. Deus se preocupa com cada um de nós. Não somos só nós que conhecemos a nossa própria dor. Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 29 e 30, diz: enquanto oramos para Deus, pedindo ajuda, nos dará a todos segundo nosso caminho, porque conhece bem o nosso coração, os nossos corações. Por meio do seu reino, Jeová em breve acabará com o sofrimento de cada pessoa, conforme Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Enquanto isso, ele consola com carinho todos os que sinceramente buscam a ele, conforme Atos, capítulo 17, versículo 27. Pare e pense, por que Deus permite o sofrimento? A Bíblia responde a essa pergunta em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz: é por isso que assim como por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado,
E assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecados. Mas ouçam a nossa esperança em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Jeová não é vagaroso com respeito à sua promessa, conforme alguns consideram a vagarosidade, mas ele é parcial conosco, porque não deseja que alguém seja destruído, mas deseja que todos nós alcancem o arrependimento. Que Deus maravilhoso todos nós temos, não é mesmo? Pense nisso. Os textos bíblicos aqui mencionados são da tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe a todos.